Há pessoas que aos 50 anos parecem ter 35, enquanto outras, aos 40, já demonstram estar cansadas de viver. A diferença não está nos genes, não está no dinheiro e tampouco na sorte. Está na forma como cada pessoa escolhe viver todos os dias. Os estoicos descobriram isso há mais de 2000 anos. O curioso é que quase ninguém nos ensina essas coisas. Nem na escola, nem em casa, nem em lugar algum. A filosofia estoica apresenta 10 hábitos concretos que desaceleram o envelhecimento de dentro para fora. Não estou falando de cremes ou soluções superficiais. Trata-se de algo muito mais profundo. Hoje vou compartilhar todos eles com você. Mas vale a pena ficar até o final, porque o último hábito é justamente o mais difícil de aplicar e também o que mais transforma tudo. Antes de começarmos, se você considera esse tipo de conteúdo útil, vale a pena se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as próximas novidades. Vamos começar. Hábito 1. Não reclamar nem mesmo quando dói de verdade. Existe alguém na sua vida, talvez um familiar, um colega de trabalho ou um amigo antigo, que passa anos, talvez décadas, reclamando das mesmas coisas, da mesma dor nas costas, do mesmo problema no joelho, do mesmo chefe insuportável, do mesmo clima. Quando você observa essa pessoa ao longo dos anos, algo chama a atenção. Parece que ela envelheceu o dobro em comparação com outras pessoas que objetivamente tiveram uma vida igual ou até mais difícil. Isso não é coincidência. Epicteto entendia isso perfeitamente. E o curioso é que ele tinha muito mais motivos para reclamar do que a maioria de nós. Ele era escravo, tinha uma perna que nunca cicatrizou corretamente e vivia sob o controle absoluto de outras pessoas. Ainda assim, ensinava algo poderoso. O sofrimento físico não precisa necessariamente se transformar em sofrimento mental. A dor é uma coisa. A história que você conta para si mesmo sobre essa dor é outra completamente diferente. Meu joelho dói. Isso é um fato. Minha vida é um desastre. Nunca vou conseguir fazer nada. Tudo só acontece comigo. Isso já é uma escolha. Talvez você esteja pensando que às vezes reclamar é necessário, que existem dores reais e que as pessoas têm direito de expressá-las. E isso é verdade. Não se trata de fingir que tudo está bem quando não está. Os estoicos não eram robôs sem emoções. A questão é muito mais sutil. Trata-se de não transformar a reclamação no lugar onde você decide morar. Pense da seguinte forma. Reclamar uma vez sobre algo que dói é como abrir uma janela quando está calor. Faz sentido, alivia. Mas viver permanentemente reclamando é como abrir todas as janelas da casa no meio do inverno e depois se perguntar por que está com frio. Em algum momento, o remédio se transforma no problema. A reclamação crônica acaba virando o pano de fundo de todas as conversas. Ela se torna automática. O hábito constante de procurar o que está errado deixa de ser apenas um traço de personalidade e passa a ser um processo ativo que produz efeitos reais no corpo. Quando você reclama repetidamente, seu corpo libera cortisol várias vezes. E o cortisol, quando permanece elevado por muito tempo, provoca inflamação. Inflama tecidos, enfraquece o sistema imunológico e acelera o desgaste celular. Isso não é metáfora, é biologia. O corpo não distingue entre um perigo real e uma conversa de 20 minutos em que você está apenas se lamentando. Para ele, estresse é estresse, e o estresse prolongado envelhece. Por isso, quando você encontrar alguém que reclama sem parar e parece mais velho do que realmente é, talvez o problema não seja a idade, talvez seja o hábito. A filosofia estoica sugere uma prática simples. Antes de reclamar, faça apenas uma pergunta a si mesmo. Posso fazer algo a respeito? Se a resposta for sim, então pare de reclamar e faça o que precisa ser feito. Se a resposta for não, então também pare de reclamar, porque a reclamação não vai mudar a situação.
mas certamente vai custar energia, saúde e anos de vida. Sempre existem duas possibilidades reais: agir ou aceitar. Reclamar não é nenhuma das duas. Reclamar é permanecer preso no meio do caminho, gastando energia sem avançar. É simples, embora desconfortável. Não é o peso daquilo que você carrega que te afunda, mas a forma como decide carregar esse peso. Hábito 2. Soltar o que você não pode controlar antes que isso te consuma. Quantas noites você tem passado sem dormir bem? Não estou falando de insônia clínica, mas daquele momento em que você se deita, apaga a luz e sua mente decide que aquela é a hora perfeita para revisitar tudo o que deu errado. Você lembra do que poderia dar errado amanhã, do que alguém disse, do que podem estar pensando de você, do que pode acontecer se algo não funcionar. Se você se reconhece nisso, bem-vindo ao clube. Somos muitos. Epicteto, o antigo escravo de quem já falamos, tinha uma maneira de enxergar o mundo que parece simples, mas muda tudo quando você realmente a compreende. Ele dividia a realidade em duas colunas. Na primeira, colocava tudo aquilo que depende de você: seus pensamentos, suas decisões, sua atitude, seu esforço. Na segunda, tudo aquilo que não depende de você: a opinião dos outros, o passado, o futuro incerto, o que alguém disse, o clima, o que pode acontecer. A proposta dele era clara: invista sua energia apenas na primeira coluna. A segunda é um território que não pertence a você. Quando escutamos isso, parece perfeitamente sensato. O problema é que costumamos fazer exatamente o contrário. Gastamos cerca de 90% da nossa energia mental com a segunda coluna, aquilo que não podemos mudar, controlar ou possuir. É como ter uma rachadura na própria casa e, em vez de consertá-la, sair pela vizinhança tentando reparar as rachaduras de todas as outras casas. É interminável, cansativo e inútil. Porque quando você voltar para casa, a sua própria rachadura continuará lá. E isso tem um custo físico real. O estresse crônico provocado por preocupações com situações que não podemos controlar é um dos maiores aceleradores de envelhecimento que conhecemos. Isso não é retórica. Cientistas descobriram que o estresse prolongado encurta os telômeros, estruturas que protegem nosso DNA. Telômeros mais curtos significam envelhecimento celular mais rápido. Além disso, o estresse prejudica a memória, enfraquece o sistema imunológico e coloca o coração sob uma pressão constante, que mais cedo ou mais tarde cobra seu preço. Em outras palavras, preocupar-se com aquilo que você não pode mudar está envelhecendo seu corpo em nível celular neste exato momento. E a ironia é que toda essa preocupação não muda absolutamente nada. O que tiver de acontecer, acontecerá, independentemente de quantas noites você passe acordado pensando nisso. O universo não revisa seus planos de acordo com o quanto você se preocupou. A filosofia estoica sugere uma prática simples, embora exija treino. Sempre que uma preocupação surgir, faça a si mesmo uma pergunta: posso fazer algo a respeito agora? Se a resposta for sim, então faça o que precisa ser feito e pare de se preocupar. Se a resposta for não, então essa preocupação não é sua. Devolva-a, como quem devolve um pacote que chegou por engano ao endereço errado. Soltar não significa desistir. Soltar não é indiferença. Soltar é a decisão consciente e corajosa de dizer: isso não é meu. Não vou gastar minha energia vital com isso. Como qualquer habilidade, essa decisão precisa ser praticada. Com o tempo, ela se repete, se fortalece e acaba se tornando um reflexo natural. Existe uma enorme liberdade em reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido, controlado ou carregado por você. Hábito 3. Ler e pensar todos os dias, nem que seja por 15 minutos. Existe algo que costuma acontecer por volta dos 18 ou 20 anos.
Quando saímos do sistema educacional, de repente, deixamos de ter alguém dizendo o que devemos ler, estudar ou aprender. E muitas pessoas, quase sem perceber, simplesmente param de fazer isso. Param de ler, param de buscar novas ideias, param de pensar com profundidade sobre as coisas. 30 anos depois, começam a se perguntar por que se sentem mentalmente mais lentas. Por que têm mais dificuldade para lembrar de coisas simples? Por que conversas que antes pareciam estimulantes, agora soam entediantes? Por que existe a sensação de que algo se apagou por dentro? O problema não é a idade, é o desuso. Sêneca dizia isso com a clareza típica dos estoicos. Uma vida sem reflexão é como um barco sem leme. Ele até se move e chega a algum lugar, mas não a um destino que você escolheu. É a corrente, o vento ou as circunstâncias do dia que decidem para onde ele vai. Você pode atravessar grandes distâncias no mar e ainda assim não chegar a nenhum porto que realmente valha a pena. O cérebro não envelhece apenas com o passar dos anos. Ele envelhece principalmente quando deixa de ser usado. Isso não é apenas filosofia, é neurociência. Sempre que você lê algo, aprende uma ideia nova ou se esforça para compreender um conceito mais complexo, novas conexões neuronais são formadas. As conexões que já existem se mantêm ativas. Assim se constrói o que os cientistas chamam de reserva cognitiva, basicamente a margem de proteção que o cérebro possui antes que o declínio se torne perceptível. Pessoas que mantêm o hábito de ler e refletir ao longo da vida apresentam um risco significativamente menor de deterioração cognitiva na velhice. Não porque sejam necessariamente mais inteligentes, mas porque mantiveram esse músculo mental em atividade. Existe, porém, um detalhe que muita gente ignora. Não é necessário ler textos acadêmicos difíceis ou filosofia complexa. Também não é preciso se transformar em uma enciclopédia ambulante. Ler ficção desenvolve a empatia. Ler história amplia a perspectiva. Ler sobre qualquer tema que desperte curiosidade estimula o cérebro de formas que a rolagem infinita nas redes sociais simplesmente não consegue fazer. A leitura exige concentração prolongada. Exige que a mente permaneça focada na mesma coisa por mais de alguns segundos. E esse esforço, esse simples ato de sustentar a atenção, é exatamente o que mantém a mente viva em um mundo que fragmenta constantemente nossa concentração. Para os estoicos, porém, ler não era apenas entretenimento, embora o entretenimento também seja válido. Eles liam para se transformar. Buscavam nas palavras de pessoas mais sábias um espelho capaz de revelar erros que ainda não haviam cometido. Cada livro era uma conversa, cada ideia era uma ferramenta, cada página era uma oportunidade de se tornar um pouco melhor do que no dia anterior. Marco Aurélio relia os ensinamentos de seus mentores repetidas vezes, não para memorizar, mas para permitir que aquelas ideias se sedimentassem dentro dele. Assim, quando precisasse delas, já estariam disponíveis, como se ler não fosse apenas aprender algo novo, mas também recordar quem você quer ser. E não é necessário dedicar horas inteiras a isso. 15 minutos por dia já são suficientes. O tempo de um deslocamento, de uma espera em fila ou do café da manhã. 15 minutos de leitura real, de pensamento verdadeiro, de algo que faça sua mente trabalhar. A filosofia estoica não pede que você se torne um acadêmico, ela apenas pede que você não deixe de pensar, que não permita que a mente enferruje, que lhe dê todos os dias, mesmo que seja apenas um pequeno empurrão para frente. Uma mente que para de aprender começa a morrer muito antes do corpo que a abriga. Hábito 4. Ter uma conversa honesta consigo mesmo todas as noites. Pense em como você costuma terminar seus dias. Você chega em casa cansado, se joga no sofá, pega o celular ou liga a televisão, começa a rolar conteúdo sem parar, continua rolando, rolando.
E quando percebe, já é meia-noite e você nem sabe exatamente como o tempo passou tão rápido. Então vai para a cama e tenta dormir. Se tiver sorte, consegue. Mas quando foi a última vez que você se sentou em silêncio, sem telas, apenas para revisar o dia que acabou de viver? Para a maioria das pessoas, essa pergunta não tem uma resposta muito boa. E isso é um problema. Não porque você deva se punir antes de dormir, mas porque sem esse momento de pausa consciente, os dias simplesmente passam sem deixar aprendizado, sem ensinar nada, sem construir nada dentro de você. Os estoicos tinham uma prática chamada exame noturno. Antes de dormir, faziam 3 perguntas simples a si mesmos. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? Agi de acordo com meus valores? Não era um exercício de autopunição. Não era para se culpar ou se martirizar. Era para aprender. Para evitar repetir amanhã o mesmo erro cometido hoje. Para fechar o dia com consciência, em vez de deixá-lo escapar sem reflexão. Pense nisso como um investimento. Você pode investir sem acompanhar o que está acontecendo, sem avaliar resultados, sem corrigir a rota, ou pode observar, revisar e ajustar. Nenhuma pessoa sensata administraria o próprio dinheiro completamente às cegas. No entanto, a maioria de nós administra algo muito mais valioso do que dinheiro, o tempo da própria vida, exatamente dessa forma, às cegas. E o efeito se acumula. Um dia sem revisão é um dia que não deixou aprendizado. 30 dias sem revisão são um mês que passou sem ensinar nada. Um ano vivendo assim, e de repente você se pergunta por que continua no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões e cometendo os mesmos erros. Existe uma razão profunda pela qual esse hábito influencia diretamente a forma como envelhecemos. Envelhecer bem não é apenas uma questão física, também depende daquilo que acumulamos dentro de nós. Quando você não processa as experiências da própria vida, acaba acumulando ressentimentos sem nome, culpas mal resolvidas e arrependimentos que nunca foram encarados de frente. Esse peso emocional não é abstrato. Ele aparece no corpo, na postura, na tensão constante, naquela sensação de carregar algo que você não consegue largar em lugar nenhum, muitas vezes sem sequer saber exatamente o que é. Os estoicos compreendiam que cuidar do interior era tão importante quanto cuidar do exterior. Você não consegue orientar sua vida se não se permite observá-la com honestidade. E não precisa de nada complicado para fazer isso. Um caderno e uma caneta bastam. 5 minutos apenas. Antes de apagar a luz, escreva o que correu bem. Escreva o que faria diferente. Registre como se sentiu. Depois feche o caderno e vá dormir. Com o tempo, esses 5 minutos constroem algo enorme. Você se torna um observador honesto da própria vida. E isso, que pode parecer algo poético, tem um efeito extremamente prático. Você repete menos os mesmos erros, aprende de verdade e começa a construir pouco a pouco uma versão de si mesmo da qual gosta mais. Um dia que não é revisado é um dia que passa sem deixar nada, e a vida é curta demais para acumular dias assim. Hábito 5. Amar o que você tem enquanto ainda o tem. Deixe-me contar algo que provavelmente já aconteceu com você. Você passa meses, talvez anos, esperando por algo. Uma viagem, uma promoção no trabalho, um relacionamento, uma casa, uma conquista importante. Diz a si mesmo que quando isso finalmente acontecer, então sim, então você será feliz. Então poderá aproveitar a vida com tranquilidade. E finalmente acontece. Você aproveita, claro, durante alguns dias, talvez algumas semanas. Mas quase sem perceber, sua mente já está voltada para a próxima meta, o próximo objetivo, a próxima versão da vida que ainda não chegou. Aquilo que você tanto desejou agora se tornou apenas parte do cenário, algo que já possui e que por isso mesmo deixou de brilhar.
É como correr atrás da própria sombra. Você avança, a sombra também avança e nunca a alcança. Enquanto corre atrás dela, a paisagem ao redor, aquela que merecia ser observada, passa sem que você realmente a veja. Esse movimento constante em direção ao que ainda não existe é uma das armadilhas mais sofisticadas que existem, porque ele se disfarça de ambição, de crescimento, de metas. E talvez realmente seja tudo isso, mas se essa ambição impede você de viver o presente, se esse crescimento sempre acontece no futuro e nunca no agora, então você está vivendo uma vida que na prática não está sendo realmente vivida. Os estoicos tinham uma prática para lidar com isso, chamada amor fati, amar o destino, amar aquilo que é, não como resignação ou conformismo, mas como a forma mais elevada de liberdade interior. Quando você ama o que tem, enquanto ainda o tem, deixa de ser escravo daquilo que ainda não possui. Eles também praticavam algo chamado meditação negativa. Imaginavam perder aquilo que amavam, a saúde, os relacionamentos, o trabalho, não para se deprimir, mas para lembrar que aquilo que possuem hoje é um presente que pode não existir amanhã. Esse exercício fazia com que voltassem às coisas simples da vida com novos olhos. O café da manhã, uma conversa com um amigo, o silêncio de uma tarde tranquila. Gratidão verdadeira não é a que aparece em frases motivacionais ou livros de autoajuda. Gratidão verdadeira surge quando você realmente percebe que aquilo que tem hoje pode desaparecer amanhã. E essa consciência, em vez de gerar angústia, traz liberdade. Ela transforma o comum em extraordinário. Faz com que a pessoa ao seu lado, aquela que você vê todos os dias e que talvez já não surpreenda tanto, seja novamente vista com atenção verdadeira. As pessoas que envelhecem com leveza, aquelas que chegam aos 70 anos com uma vida interior rica e um brilho vivo no olhar, não são necessariamente as que tiveram mais sorte, mais dinheiro ou mais sucesso. São as que aprenderam a estar presentes nas pequenas coisas, no café da manhã, nas conversas sem pressa, no silêncio compartilhado, nos momentos simples que parecem insignificantes, mas que quando desaparecem, revelam que eram tudo. A filosofia estoica não pede que você abandone suas metas. Ela apenas pede que você não sacrifique o presente no altar de um futuro que ainda não existe. Ela convida você a lembrar que enquanto busca aquilo que deseja, não deve esquecer de amar aquilo que já possui. Porque, mais cedo ou mais tarde, você olhará para trás e perceberá que o mais importante não era ter acumulado mais coisas. O que você realmente desejará é ter prestado mais atenção, ter estado verdadeiramente presente quando as pessoas que amava estavam ali ao seu lado. Ninguém volta da velhice para amar aquilo que teve. Por isso, o único momento em que isso pode acontecer sempre foi agora. Se você chegou até aqui, lembre-se de algo simples. Ninguém vive a sua vida por você. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever, ativar as notificações e deixar um comentário. Isso ajuda a mostrar que esse tipo de reflexão pode ser útil para outras pessoas também. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo apoio. Nos vemos na próxima.